Alô, muito boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Como? Hoje estou pontual. É, muito bem. Muito boa tarde, doutora José Maria Neves. Boa tarde a todos que estão já live no nosso programa Conversas no Sofá, by Carlos Moreno. Hoje com um convidado especial e habitual, o doutor José Maria Neves, antigo primeiro-ministro de Cabo Verde e um homem da cultura cabo-verdiana. Muito boa tarde, doutora José Maria Neves, pela sua disponibilidade e pela pontualidade. Tudo bem consigo aí por Cabo Verde? Tá tudo bem, sim. Aqui estamos numa situação um pouco mais complicada com o crescimento da pandemia, mas globalmente estamos bem e espero que consigamos nas próximas semanas controlar a situação. Com certeza. E como é que tem sido a sua quarentena em particular? Veja, nós fizemos a quarentena durante mais de quase 2 meses, né? Ficamos em casa e aproveitamos sobretudo para ler, para entender muitos dos aspectos da vida política, econômica e social de Cabo Verde e do mundo. Escrevemos muito também durante este período, começamos o programa Conversas no Sofá e também fui dando aulas online e fui acompanhando os estudantes da Universidade de Cabo Verde. Globalmente foi um período positivo, de muita reflexão, de muita ponderação sobre a vida, sobre o meu país e sobre um conjunto de princípios, de valores que nos devem ser muito caros e que devemos resgatá-los, sobretudo agora que vamos, com certeza, num período pós-pandemia, ter que reconstruir e reerguer muita coisa. Muito bem, olha, começamos com um cheirinho de uma música, um poema de sua autoria, interpretada pelo Tó Alves, Liberdades.
Captamos através da sua página no Facebook, pois é uma música que ainda não está lançada, creio eu, e tem a ver com o tema da nossa entrevista de hoje, os 45 anos da independência de Cabo Verde. Aos nossos convidados e ao público que nos está a assistir, como podem ver, o programa de hoje assume uma nova roupagem, começando aqui pela apresentadora, eu agradeço desde já a confiança do nosso Carlos Moreno e pela parceria que Conversas no Sofá também assume agora a revista Tour Magazine, que é a revista de turismo de Cabo Verde, e esta entrevista será redigida para uma rúbrica em especial que temos, que é o Turismo e Diplomacia. Quem quiser aceder a mais informações poderá ver no site www.tourimagazine.com. Antes de avançar, gostaria de questionar ao Dr. José Maria Neves sobre um assunto que tem a ver com o nosso tema, nos 45 anos da nossa independência. O doutor foi secretário-geral de uma associação muito importante no pós-independência, a JAC, Juventude Africana Amílcar Cabral, certo? Sim, a JAC-CV. A JAC-CV, certo. Como é que descreve esta experiência associativa ligada ao pai da nossa nação? Veja, para mim foi uma grande escola de aprendizagem liderar essa organização juvenil, que, por um lado, era uma juventude partidária, mas, por outro lado, era uma organização com forte penetração social e que se assumia algumas responsabilidades governamentais. Então foi um momento muito forte para mim, de muita aprendizagem. Aprendi muito da política, aprendi a ser um jovem patriota, um jovem progressista, aprendi a ser um jovem de esquerda, democrática, e também aprendi um pouco a liderar, não é? Aprendi que a liderança é, sobretudo, um processo inteligente de aprendizagem. Temos de ter uma grande intuição, uma grande capacidade analítica, uma grande capacidade cognitiva, um grande controle emocional, uma forte, portanto, capacidade emocional, capacidade de relacionamento interpessoal para gerir conflitos, para construir pontos, construir consensos e ter uma orientação para a resolução de problemas que dizem respeito aos jovens e, sobretudo, criar espaços para debates, para reflexão. Ficamos sem som, alguma conexão à internet em Cabo Verde, algum problema deste. Doutor Magalhães, ficamos sem som nos últimos 10 segundos, mais ou menos. Sim, sim, estamos com alguns problemas na internet aqui, pode haver alguma interferência, mas essencialmente nós portanto, aprendemos muito pronto de ideias, a construir consensos, não é? A partir da pluralidade de ideias, de projetos, e aprendemos muito a conhecer Cabo Verde e a trabalhar por Cabo Verde. Portanto, foi um grande momento na minha vida poder ser dirigente de uma organização com a dimensão, com a história e com a responsabilidade da Juventude Africana Amílcar Cabral. Muito bem, muito obrigada por este trabalho, que com certeza teve a sua importância e fez de si o político que foi, o governante que foi para Cabo Verde. Gostaria de realçar ao público que nos está a assistir que nos últimos 10 minutos do programa poderão também colocar as vossas questões para serem respondidas. E dou arranque à nossa entrevista oficial e formal de hoje com uma breve contextualização.
que vou começar por ler aqui no meu computador. No final do século XX e início do século XXI, o novo Cabo Verde nascia para o mundo, uma nação transnacional que, apesar das suas vulnerabilidades e de um passado marcado numa intensa luta pela sua independência, liberdade e democracia, definiu metas ambiciosas e um plano de ação focado no desenvolvimento económico e social. O exemplar deste percurso esteve sob a liderança do nosso convidado, o Dr. José Maria Neves, que durante 15 anos governou a nação cabo-verdiana entre 2001 e 2016. Cabo Verde passou a ser uma referência a nível mundial pela sua boa governação, democracia e transparência. O desenvolvimento do país no contexto africano e dos pequenos estados insulares ultrapassou expectativas de uma microeconomia, atingindo a sua ascensão para um país de desenvolvimento médio, o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a construção de relações diplomáticas estratégicas com a União Europeia, os Estados Unidos da América, a China, e que possibilitaram o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento e atração de investimento direto do estrangeiro. Muitos foram os desafios e também as conquistas que compuseram este percurso, com aprendizagem e experiências que marcaram o novo rumo de nossas ilhas. Passemos agora à avaliação do percurso de Cabo Verde nestes 45 anos. Portanto, Dr. José Maria Neves, qual o balanço que faz destes 45 anos e dos aspectos positivos e também negativos? Nesses 45 anos, fizemos um percurso extraordinário. Eu tinha 15 anos na altura da independência e havia um país destroçado, um país com graves problemas de pobreza, de desigualdades sociais e desigualdades entre ilhas, e com grandes carências. Um país à beira da exaustão, com secas, falta de chuva, fomes, mortandades, e numa situação extraordinariamente difícil. E muitos não acreditavam na possibilidade da independência de Cabo Verde. Digamos que Cabo Verde era um país improvável. E 45 anos depois, posso dizer que foi um percurso memorável. E eu tenho o privilégio de poder crescer junto com este Cabo Verde. Um país que tinha 2 liceus em 1975. Está a ver o nível de desigualdade e de dissimetria regional que havia. Em Santa Catarina tínhamos um médico que ia da praia, num primeiro momento de 15 em 15 dias e depois semanalmente. E era o enfermeiro que dava as consultas e que era o delegado da saúde em Santa Catarina. E hoje temos hospitais e centros de saúde em todas as ilhas de Cabo Verde. Temos energia elétrica, temos estradas, temos água, temos saneamento, temos a Universidade de Cabo Verde e temos todas as nossas mulheres a terem os seus filhos em centros especializados com assistência médica, todas as nossas crianças vacinadas. Foi um percurso extraordinário. Cabo Verde ascendeu a país de rendimento médio e Cabo Verde cumpriu no essencial os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E, portanto, em 2015, Cabo Verde foi destacado como uma referência. E Cabo Verde é também referência em termos das liberdades económicas, da liberdade de imprensa, da boa governação, da democracia. E, portanto, os grandes ganhos da independência são a criação do Estado de Cabo Verde e o lançamento dos alicerces para o desenvolvimento. Nós temos instituições que funcionam aqui em Cabo Verde. É claro que temos ainda
muita pobreza, temos ainda desigualdades sociais e desigualdades regionais, temos taxas elevadas de desemprego e temos ainda muitas vulnerabilidades econômicas, sociais e ecológicas. Essas dificuldades, esses constrangimentos restritivos ao nosso desenvolvimento devem servir-nos agora de desafios para os próximos 45 anos. Com certeza. E 45 anos depois, Cabo Verde poderia estar melhor? Veja, é sempre possível estar melhor, não é? E é claro que 45 anos depois, com a experiência que nós já temos, com os dados que nós já temos, nós podemos questionar o passado e dizer, bom, poder-se-ia fazer muito melhor. Mas eu acho que se fez o que era possível, o que era humanamente possível fazer-se desde 1975 até hoje. Contamos com o forte comprometimento dos cabo-verdianos, aqui nas ilhas e na diáspora. A imigração cabo-verdiana deu um contributo enormíssimo para a construção deste Cabo Verde que temos hoje. E contamos também com uma forte contribuição das lideranças políticas, tanto na Primeira República como agora na Segunda República, após a transição para a democracia, em que temos vários partidos políticos, temos alternâncias políticas, mas percebe-se globalmente um grande comprometimento das lideranças políticas com o desenvolvimento do país e com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E nestes 45 anos, 15 anos estiveram sob sua liderança. Que medidas tomou durante a sua governação, dos quais considera que hoje refletem na vida dos cabo-verdianos e principalmente dos jovens? Veja, quando eu assumi o governo, estávamos num momento de transição, em 2001. Portanto, a ajuda pública ao desenvolvimento estava a esgotar-se e tínhamos que começar a andar com os nossos próprios pés. As remessas também estavam a diminuir e Cabo Verde basicamente geriu as remessas dos imigrantes e fez a reciclagem da ajuda pública ao desenvolvimento. Tínhamos que começar a criar as condições para gerar aqui a nossa própria riqueza, para ter a nossa própria economia. E o que é que nós fizemos? Então, Cabo Verde são 10 ilhas, muito bonitas, cada uma mais linda do que a outra, com grande beleza paisagística, com um clima muito ameno, com praias lindíssimas, não é? Não é qualquer país que tem um vulcão ativo como o vulcão do Fogo. Não é qualquer país que tem uma pérola como a Ilha Brava. Não é qualquer país que tem o diamante que é a Ilha da Boa Vista, não é? Não é qualquer país que tem praias tão lindas, tão lindas, tão lindas como as de Santa Maria, na Ilha do Sal, ou na Ilha do Maio, ou que tem as montanhas lindíssimas de Santo Antão, ou então a beleza de Santiago, a beleza de São Nicolau, não é? Portanto, o extraordinário cosmopolitismo e riqueza e as luzes da ilha de São Vicente. Então, temos também uma democracia que funciona, temos uma cultura riquíssima, estamos aqui no meio do mundo, como a música diz em relação ao Pico da Antônia, né? Estamos no meio do mundo. E então, esse meio do mundo, uma localização geoestratégica invejável, são essas as nossas vantagens comparativas. A estabilidade, a paz, a Cesária cantou essa paz de Deus que no mundo nunca tem. E então, são essas
as riquezas do país. Agora, como transformar essas riquezas em fontes de competitividade? Então, nós definimos uma visão para Cabo Verde. Queríamos construir um país moderno, um país inclusivo, um país com oportunidades partilhadas por todos, um país com crescimento inclusivo e com sustentabilidade ambiental. E, a partir daí, então, definimos a estratégia de transformação de Cabo Verde num centro internacional de prestação de serviços. Escolhemos o turismo como motor de crescimento e, a partir do turismo, desenvolver outros setores, como o domínio dos transportes aéreos e marítimos, portanto, e desenvolver tudo o que está relacionado com o mar, o turismo, as pescas, as indústrias, a produção da água, a investigação, os transportes marítimos, toda a problemática da segurança marítima, o transbordo, etc., etc. E também desenvolver o agronegócio, desenvolver as tecnologias informacionais e desenvolver tudo o que está relacionado com o aeronegócio, não é? Mas para isso tínhamos primeiro que infraestruturar o país, daí o mais ambicioso programa de infraestruturação do país. Sem infraestruturas não é possível o desenvolvimento do turismo e não é possível o desenvolvimento dos outros setores, como os transportes, como as pescas, como as indústrias, como o agronegócio. Portanto, um amplo programa de infraestruturação do país, estradas, portos, aeroportos, água, saneamento, eletrificação e telecomunicações, escolas, hospitais, centros de saúde, centros de formação profissional, liceus, universidades, etc., etc. Era preciso investir fortemente no capital humano, daí a construção de novos liceus, não só para combater as assimetrias regionais, mas também para garantir oportunidades para todos estudarem, e também a criação da Universidade Pública de Cabo Verde e o fomento e apoio às universidades privadas. E também o desenvolvimento das instituições. Basicamente foi isso que nós fomos fazendo para garantir um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável, para que Cabo Verde pudesse crescer, pudesse desenvolver, pudesse gerar mais empregos e mais desenvolvimento para o nosso país. E considero que 15 anos depois, em 2015, o país deu efetivamente um grande salto. Muito bem. A nossa próxima pergunta: África versus Europa. Qual o futuro de Cabo Verde, considerando aqui a sua experiência e tudo aquilo que nos está aqui a passar? Fui aprendendo muito durante os 15 anos e percebi cada vez mais de forma mais fundamentada, com mais dados, com mais elementos, com mais experiência, que Cabo Verde só tem importância estratégica se estiver inserido em África, particularmente na nossa sub-região. Portanto, Cabo Verde tem de reforçar a sua inserção competitiva na CDAO e no continente africano. O futuro de Cabo Verde passa por uma presença muito mais forte em África. Mas Cabo Verde deve explorar cada vez mais a sua abertura ao mundo, o seu cosmopolitismo e a sua vocação de país ponte entre as Américas, a África e a Europa.
E, portanto, reforçando as relações aqui na sua vizinhança, não só CDAO, Mauritânia, Marrocos, Angola, África do Sul, Brasil, Estados Unidos, mas também reforçar as suas relações com as ilhas da Macaronésia e com a União Europeia, reforçar as suas relações com a Ásia, refiro-me à China, ao Japão, à Singapura, à Coreia do Sul, e Cabo Verde também tem que reforçar as suas relações com o Golfo Pérsico e os países árabes em geral. Portanto, Cabo Verde é este país aqui africano, atlântico e com uma vocação de grande abertura pelo mundo. Com os pés fincados em África, ancorado no continente africano, deve poder diversificar as suas relações e assumir claramente a sua vocação de um país cosmopolita, de um país aberto ao mundo e que se relaciona com os espaços económicos vitais e fundamentais para o futuro da humanidade. Muito bem, e agora uma pergunta relacionada com esta crise global que estamos a viver, provocada pelo coronavírus, que tem um efeito devastador para o mundo e em particular para Cabo Verde. Particularmente tenho acompanhado também alguma das análises que o senhor faz via Facebook e neste sentido, quais são os impactos que esta pandemia tem numa pequena economia insular como o caso de Cabo Verde? Veja, o impacto será com certeza devastador. Cabo Verde ascendeu à categoria de país de rendimento médio, mas cumpriu apenas 2 dos 3 critérios: o índice de desenvolvimento humano e o PIB per capita. Mas não cumpriu o critério da vulnerabilidade. Cabo Verde continua a ser um dos países mais vulneráveis do mundo, do ponto de vista ambiental, mas um país também muito vulnerável do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. Cabo Verde, por ser um arquipélago, um pequeno estado insular, com 10 ilhas dispersas, 9 habitadas. Cabo Verde, os custos de infraestruturação são elevadíssimos. Está a ver o que é infraestruturar 9 ilhas, distantes e que são microterritórios. Depois tem que garantir os transportes marítimos e aéreos, e aqui ainda temos grandes constrangimentos que restringem o nosso processo de desenvolvimento, e um país que tem uma reduzida capacidade de autofinanciamento e uma reduzida capacidade de endividamento. Portanto, Cabo Verde tem constrangimentos restritivos muito fortes ao seu desenvolvimento. E esta pandemia vai provocar uma crise, está a provocar uma profunda crise sanitária, mas vai provocar também uma enorme crise económica e uma grande devastação social. Estava-se a prever um crescimento em 2020 de 6%. Mas, neste momento, o orçamento retificativo que o Governo apresentou no Parlamento prevê um crescimento de menos 7%. Há agências de notação que dizem que o crescimento poderá chegar a menos 14%, o que seria devastador para a nossa economia. O desemprego está em 11,3%, poderá chegar
a 20%, e poderá ser muito mais. Cada dia estão a fechar novas empresas, vai haver, portanto, uma enorme devastação no tecido empresarial e no emprego em Cabo Verde. Portanto, as consequências serão enormes para Cabo Verde e, neste momento, é preciso que todos tomem consciência da gravidade do momento que nós estamos a viver e todos temos de trabalhar para construir consensos. Este é o momento de rompermos com tudo o que vínhamos fazendo até agora, de trazer novidades, não é? De ter o open mind, de pensar fora da caixa, não é? E de, a partir da pluralidade de ideias, de propostas, construir soluções absolutamente inovadoras, absolutamente improváveis, não é? Para podermos dar o salto e aproveitarmos desta crise. Os cabo-verdianos já passaram por muitas dificuldades, por muitas crises, por momentos extraordinariamente difíceis e conseguiram dar a volta por cima. Passar a fome, viver as mortandades e vencer o desafio da independência, vencer o desafio da democracia e construir um país viável. E hoje estamos confrontados com este momento muito complicado, muito difícil. Então, eu penso que o importante é o debate, construir sistemas inteligentes e, sobretudo, ter a capacidade, a inteligência para prescrutar as mudanças que vão acontecendo e buscar soluções absolutamente improváveis hoje para construirmos um país moderno, um país competitivo, justo, um país com mais oportunidades para todos os seus filhos. Muito bem, neste sentido, considera que será ainda possível para Cabo Verde cumprir com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no horizonte 2030? Não, é muito difícil, não é? Vai depender muito da evolução desta pandemia. Portanto, não sei o que é que vai acontecer em 2021. Mas, como dizia Amílcar Cabral, é esperar o melhor e preparar-se para o pior. Mas é nessa linha que temos de trabalhar. Então, eu confio que podemos tomar medidas corajosas em 2021 e 2022, em 2020 e 2021, para, a partir de 2022, arrancarmos em força e, no horizonte de 2030, cumprirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, temos de sair da rotina. Temos de sair do que é óbvio e do que é evidente. Temos de uma forma muito inteligente, muito aberta, não é? Outside the box, não é? Construir essas novas políticas para esses novos tempos que emergerão na pós-pandemia. Mas eu confio nos cabo-verdianos, nas suas lideranças, nos seus governantes, nos partidos políticos, que prevalecerá o bom senso e prevalecerá a inteligência necessária para construirmos os consensos que são necessários e acelerarmos
o processo de desenvolvimento de Cabo Verde na pós-pandemia. Portanto, eu confio que temos condições humanas, institucionais, políticas e infraestruturais para que Cabo Verde cumpra os objetivos de desenvolvimento sustentável no horizonte de 2030. Referiu anteriormente que durante a sua governação, e todos sabemos, se preparou as bases para que o turismo se tornasse o setor prioritário da economia de Cabo Verde. Tendo em conta que esta crise provocada pelo coronavírus, pelo Covid-19, afetou principalmente os setores do turismo e de transportes, como é que avalia o retomar deste setor em Cabo Verde, tendo em conta a sua dependência? Veja, o turismo depende fundamentalmente da mobilidade das pessoas. E o grande setor que foi efetivamente afetado foi a mobilidade das pessoas, porque as pessoas foram obrigadas a confinar-se, as pessoas foram impedidas de viajar. E esse confinamento também, essas restrições, levaram à crise do setor dos transportes aéreos. Porque os aviões ficaram parados, os aviões ficaram em terra, não puderam descolar. E são dois setores vitais em Cabo Verde. Mas eu continuo a acreditar que nós fizemos tudo e o país estava a crescer de forma acelerada no setor do turismo. Veja, a construção dos aeroportos, a construção dos portos, as estradas, água, saneamento, eletrificação, telecomunicações, não é? As escolas de formação profissional, os centros de saúde, os hospitais, são bases fundamentais para o crescimento do turismo. Mas também mobilizamos mais água, o saneamento, as tecnologias informacionais, as energias renováveis, tudo isto para termos condições infraestruturais necessárias para o desenvolvimento do turismo. Lançamos as bases, criamos as condições, vieram os investidores externos, vieram investimentos privados e pudemos dar um grande salto e estávamos numa linha ascendente no setor do turismo. E a partir do turismo estávamos a mobilizar os transportes aéreos, os transportes marítimos, o setor do agronegócio, o setor das tecnologias informacionais, das telecomunicações, o setor também da agricultura, da pecuária e da indústria agroalimentar. E, portanto, houve esta crise e esta devastação que estamos a presenciar. Acontece que temos, pelas nossas riquezas, pelas nossas vantagens comparativas, pelo nosso nível de competitividade, temos de continuar a apostar no turismo como um motor do crescimento. Portanto, é criar as condições para termos um turismo absolutamente seguro, de mais alto valor acrescentado e, a partir de 2021, criar as condições para retomar a dinâmica do crescimento do turismo e, consequentemente, das outras áreas. Muito bem, falando aqui do turismo, gostaria de realçar uma vez mais que esta entrevista será redigida para a nossa revista Turismo de Cabo Verde, a Turi Magazine. Quem quiser ter acesso a mais informações poderão aceder ao site www.turimagazine.com. Relembro que nos últimos 10 minutos do nosso programa, o público que nos está a assistir poderão colocar novamente, já vi que alguém colocou aqui uma questão, poderão colocar as suas questões que serão respondidas. Aproveito também para cumprimentar algum dos imigrantes cabo-verdianos que temos aqui neste live e dizer que a próxima pergunta é relativa à vossa participação no desenvolvimento do nosso país, Cabo Verde. Portanto, Dr. José Maria Neves, a diáspora cabo-verdiana está representada na nossa economia em cerca de 12% do nosso PIB, através das remessas. De que outra forma o senhor acha que a diáspora poderá contribuir mais para o desenvolvimento de Cabo Verde? Tem-se falado mais na remessa financeira da diáspora.
que constitui mais ou menos 12% do PIB. Mas a diáspora tem também remetido a Cabo Verde ideias, um conjunto de aspectos espirituais, valores, hábitos mentais, e tem trazido para Cabo Verde experiências extraordinárias. A Igreja Nazarena implantou-se em Cabo Verde, trazida pelos imigrantes dos Estados Unidos da América. E desde o século XVII que nós estamos a emigrar para os Estados Unidos e para outras partes do mundo. Os cabo-verdianos foram os primeiros africanos livres a chegar aos Estados Unidos da América. E temos uma diáspora riquíssima. E a diáspora ajudou a moldar a identidade cabo-verdiana. Se Cabo Verde hoje é o país que é, o país aberto ao mundo, um país com instituições que funcionam, um país livre, democrático, que tem uma perspectiva muito forte de igualdade de oportunidades, não é? Se Cabo Verde é o país que é hoje, devemos-lo muito à nossa diáspora. Se conseguimos viabilizar a nossa independência, se conseguimos este sucesso de transição para a democracia, se estamos a construir um Estado democrático, é porque os cabo-verdianos também souberam remeter para as ilhas esses ideais democráticos de liberdade, esses ideais de desenvolvimento. E, portanto, há remessas culturais e espirituais que são mais intangíveis, mas de uma força extraordinária na transformação de Cabo Verde. Agora, 45 anos depois, podemos continuar a fazer remessas, ainda precisamos dessas remessas financeiras. Mas hoje precisamos dos professores universitários de origem cabo-verdiana que estão espalhados pelo mundo. Precisamos dos médicos. Precisamos dos empresários. Precisamos dos enfermeiros. Precisamos dos empreendedores sociais para trazer novos fermentos ao processo de transformação de Cabo Verde, criando empresas. Um médico em Boston, em Londres, em São Paulo, em Dakar ou em Lisboa, podem, pela via da telemedicina, dar consultas aqui em Cabo Verde, um médico especialista. Um professor universitário pode dar aulas online a partir de Washington, ou a partir de Paris, ou a partir de Luxemburgo. Portanto, hoje temos de garantir uma conectividade entre estas ilhas e as ilhas da diáspora. Criar pontes para que a diáspora possa, efetivamente, trazer muito mais, doar muito mais a Cabo Verde, mesmo vivendo nessas ilhas espalhadas pelo mundo. E, portanto, esta nação diaspórica pode, efetivamente, dar um salto extraordinário se conseguir garantir essa conectividade. Porque temos gente brilhante em todo o mundo. E, neste momento, com as novas tecnologias, já não é necessário fisicamente estar aqui. Não é? Em qualquer parte do mundo, seja Austrália, seja Nova Zelândia, seja China, eu posso contribuir com ideias, com projetos, com propostas, com aulas, com consultoria no desenvolvimento do meu país. Portanto, é este Cabo Verde, nação global,
com esta diáspora enorme, extraordinariamente rica, que pode ser ainda muito mais forte no futuro. Portanto, eu confio que nos próximos 45 anos temos condições não só de dar o salto, mas de acelerar o ritmo de crescimento da nossa economia. O importante é ter visão, portanto, essa perspectiva visionária, essa perspectiva estratega, essa perspectiva orientada para o progresso e para o desenvolvimento, um desenvolvimento que tem que ser sempre inclusivo e ambientalmente sustentável. Portanto, é possível nós acelerarmos todo este processo se nós mobilizarmos essa enorme diáspora, essa enorme disponibilidade, essa enorme riqueza que nós temos espalhada pelo mundo. Portanto, não pensemos só nas remessas financeiras, que são importantes, que são mais tangíveis, mas esses aspectos intangíveis, culturais e espirituais são muito mais fortes porque funcionam como um fermento da transformação política, cultural e económica das ilhas. E nós precisamos dar o salto. Um salto que derivará da mudança de hábitos. É como se metêssemos um novo chip no nosso cérebro. Não é? É claro que as coisas não funcionam assim. Se fosse assim, estaríamos já a produzir esse chip. Não é? Mas, pronto, é esta ideia de fundo. Muito bem. E qual é o papel da nossa diplomacia cabo-verdiana, espalhada pelo mundo, pela nação global, como o senhor falou, neste processo? A nossa diplomacia doravante tem que voltar-se muito mais para dois pilares importantes. Mobilizar mais e cada vez mais investimentos para Cabo Verde. Não é? Cabo Verde precisa reduzir a sua timidez no plano internacional. E sair do quarto e apresentar-se na sala, dizer: estou aqui, estamos presentes, queremos mais, queremos o vosso contributo. Venham, porque é uma terra de sol, de liberdade e de oportunidades. E, por outro lado, a nossa diplomacia tem que ter capacidade para mobilizar essa imensa diáspora. Porque nós ficamos aqui dentro a dizer: somos pequenos, somos 10 ilhas, não temos nada. Quando temos essas ilhas espalhadas pelo mundo, quando temos essa diáspora que brilha. E quando discutimos a diáspora, muitas vezes estamos voltados para os problemas, para as dificuldades. Porque gente pobre é complicado. Onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Nós ficamos aqui a brigar, voltados para os problemas. É tempo de nos voltarmos para a criatividade, para ideias novas, para coisas, como eu disse, improváveis. Não é? Quando nós falamos pela primeira vez de estradas asfaltadas, de aeroportos internacionais, de barragens, as pessoas começaram a dizer que eventualmente não estaria bem da cabeça. Porque as pessoas não estavam a imaginar essas possibilidades. Portanto, era preciso despertar as pessoas, fazer as pessoas sonharem. É isso que nós temos que fazer. Fazer as pessoas sonharem. Pensar em grande, não é? E não continuar a pensar em ponto pequeno, continuar a pensar voltados para os problemas. Esta é a grande ambição para o Cabo Verde do futuro. Muito bem, e termina assim, pelo menos a parte das questões que nós preparamos para essa entrevista. É hora de convidar o nosso público também a colocar as suas questões, porque só temos nesse momento os tais 10 minutos que é dedicado para o senhor perceber o que é que o nosso público também pensa, que é que estão a colocar.
Acho que está a ver os diferentes comentários que estão a passar, já a falar de senhor para presidente de Cabo Verde. Acho que já tem aqui uma boa equipa e um backup já a preparar esse futuro de Cabo Verde. E, Problemas, não estou a conseguir ver comentários, né? ok. Pronto, depois vai ter a oportunidade de ver os Vale comentários nesse momento. É. E nesse momento, peço ao nosso público então comece a colocar as questões. Deixe-me ver se encontra aqui uma questão colocada há pouco, quando o senhor esteve a falar da questão do turismo, mas são tantos comentários que estou a tentar encontrar. Já não consigo. Portanto, agradeço a participação ativa que o nosso público teve aqui, com tantos comentários. Vou Deixa-me tentar ver, depois não. comentários na gravação, mas agora não consigo ver Claro, os. nós partilharemos, partilharemos em outras plataformas digitais, entre eles o Facebook e o YouTube, para quem puder depois acompanhar. Portanto, a questão era da Natimoço, a Carla Lopes aqui está a dizer, mas não consigo encontrar. Se a Nati estiver ainda ativa aqui no live e puder refazer a pergunta, novamente seria bom. Portanto, temos aqui uma questão que é do Nuno Alves, só um momento, que está a perguntar, na sua ótica, qual será a direção a seguir se pensa na diversificação da economia cabo-verdiana. Qual a sua ótica? Sim, para diversificarmos a economia, porque Cabo Verde é um pequeno mercado, para diversificar temos de ter mais mercado. E para ganharmos mais mercado é fundamental o turismo. O turismo para termos mais escala, para melhorarmos a nossa eficiência e também podermos exportar, não é? Por enquanto exportamos cá dentro para os turistas que vêm. Temos também de ter capacidade para sermos mais competitivos e podermos explorar e exportar para aqui a costa ocidental e para o mundo. Eu acho que pequenas indústrias, pequenos nichos, temos o nosso café, temos o nosso vinho, o vinho Chã é muito apreciado, o vinho Maria Chaves, que tem agora muitas marcas, o vinho Saudade, não é? O café do Fogo, podemos ter o café de Santo Antão, portanto, o atum cabo-verdiano, a lagosta cabo-verdiana, não é? Portanto, podemos desenvolver esse nicho de mercado e poder exportar muito mais, não é? E uma exportação que seja para pequenos nichos, mas de alto valor acrescentado. E também penso que necessariamente com o turismo temos de desenvolver a agricultura, a pecuária e a agroindústria para poder abastecer cada vez mais o mercado turístico cabo-verdiano, não é? Cabo Verde tem muitos talentos, muitas capacidades no domínio das tecnologias informacionais. Portanto, Cabo Verde já ganhou o prémio em termos de inovação na área das tecnologias de informação e comunicação. Portanto, o programa SIGOF, que é o programa de gestão financeira do Estado, ganhou um prémio a nível do continente africano. E nós temos também duas áreas onde podemos ser potência. Somos pequenos, mas os nossos sonhos têm que ser grandes, a nossa ambição tem que ser grande, que é a área das energias renováveis
Os estudos feitos pelos alemães e pelos luxemburgueses dizem que temos possibilidades de produzir 400% das nossas necessidades em energia solar e energia eólica. Portanto, se Angola tem a Sonangol do petróleo, nós podemos ter a Sonangol de Cabo Verde das energias renováveis. E ter no horizonte 2040, 2030, um país livre de energias fósseis. Mas em torno de energias renováveis, desenvolver todo um cluster para a formação, trazer investigadores de mais alto nível de todo o mundo para Cabo Verde, a formação de engenheiros, a formação de empresas para a produção de equipamentos na área das energias renováveis, a manutenção desses equipamentos, a comercialização desses equipamentos em torno de das energias renováveis, desenvolver toda uma indústria, uma capacidade de investigação e de formação para o mundo do mais alto nível. Em torno das tecnologias informacionais, fazer a mesma coisa. Mas temos um outro setor, que é o setor do mar. Nós temos muito mais mar do que terra. Aliás, isto aqui devia ser Cabo Azul e não Cabo Verde. Não é? Temos muito mais azul, não é? E então, aqui veja, podemos ser uma grande potência no domínio do mar. Temos mais de 800 mil quilómetros quadrados de mar e temos 4.033 quilómetros quadrados de terra. Não é? Se a nossa plataforma continental for estendida, chegaremos a 1 milhão de quilómetros quadrados de mar. E podemos explorar todas as riquezas do mar, desde a produção farmacêutica, à produção da água, aos transportes marítimos, às pescas, às indústrias, ao turismo, etc, etc. O mar pode ser o nosso futuro. O mar, o sol e o vento. E veja que até que não estamos mal. Deus criou Cabo Verde, pôs aqui os cabo-verdianos e não nos deu nada. Mas deu-nos os recursos do futuro. O sol, o vento e o mar. Graças a Deus, estamos muito bem servidos nesses domínios. E peço desculpa porque já temos muitas outras questões e infelizmente só temos 1 minuto para terminar o nosso programa de hoje. Graça Santos, temos mais Tony Martins, temos a própria Nati, eu já tinha até encontrado a questão, mas infelizmente a Carla Lopes, mas infelizmente não vamos conseguir responder, é hora de terminar com o nosso programa. Vamos ficar com essas notas dessas questões e prepararemos uma próxima sessão para daqui a 15 dias, no novo live, o Dr. José Maria Neves conseguir nos responder e dar-vos as respostas. Agradeço a todos vós que estiveram aqui presentes connosco hoje, agradeço ao Dr. José Maria Neves. É hora de terminarmos com o nosso live de hoje e ficaremos em contacto para que consigamos fazer uma próxima edição, um próximo programa. Muito obrigado, muita força e cumprimento a todas e a todos. Temos mais 20 minutos restantes, portanto, se o senhor quiser dizer mais alguma coisa, esteja à vontade. 20 minutos ou 20 segundos? 20 segundos, 10 segundos agora. Eu gostei.